Muito bem, senhoras e senhores do terceiro ano, bom dia. Estamos aqui vivendo esse momento de quarentena, momento de uma certa dificuldade. Alguns já aparentam muita ansiedade, mas eu creio que a gente vai passar por tudo isso numa boa. Então, mais uma vez, bom dia. Sejam bem-vindos a mais essa aula. Eu queria sugerir inicialmente que vocês, ao assistirem essa aula, se inscrevam no canal para vocês receberem as notificações dos novos materiais que eu vou colocar aqui. No final do vídeo eu digo quais são, certo? E vai interessar muito a vocês. E também qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira fazer, deixe nos comentários do vídeo, porque fica mais fácil de eu ler, de eu visualizar e até de responder essas dúvidas de vocês. Não deixe de fazer isso, tá? Não guarde suas dúvidas, né? Não vá tentar tirar as suas dúvidas em outro lugar, tá? Pode colocar suas dúvidas nos comentários, fique bem à vontade. Estamos aqui para isso, afinal de contas estamos de quarentena, mas não paramos de trabalhar de jeito nenhum. Nós vamos falar sobre a crise de 1929, né? Falando tanto dos Estados Unidos como do Brasil. Então nós mesclamos aqui nesse momento a história geral com a história do Brasil, tá bom? Afinal de contas, nós não podemos entender a história de forma compartimentalizada. Tá? Essa divisão geral, o Brasil, ela existe para efeito didático, tá bom? Mas em vários momentos a gente tem que ir meio que quebrando um pouco isso daí. Muito bem. O contexto do período entre guerras, que vale de 1919 a 1939, é um contexto marcado por crises, né? Crises econômicas, crises sociais, e também pela ascensão, pelo crescimento dos regimes totalitários na Europa. A gente vai falar sobre eles numa próxima aula, certo? Então, o período entre guerras é o período de crise das potências europeias no pós-guerra, né? Principalmente Inglaterra, França e Alemanha, elas vão viver crises econômicas fortes em consequência, naturalmente, da Primeira Guerra, né? Elas tiveram seus territórios atacados, principalmente a França e a Alemanha, elas foram palco de batalha, elas tiveram sua indústria muito comprometida, sua agricultura, e isso fez com que os americanos, veja bem, se dessem muito bem, porque aí eles passaram a aumentar, né, ter a oportunidade de aumentar suas exportações, inclusive ocupando grandes nichos de mercado que eram anteriormente ocupados por essas potências europeias. Como eles tiveram sua industrialização muito comprometida pela guerra, os americanos foram aproveitando desse vácuo deixado, né, no mercado e foram ocupando esses espaços, que fez com que a economia americana começasse a crescer muito rapidamente nesse período. Tá? Também a sociedade americana experimenta um crescimento vertiginoso no seu padrão de consumo. Estava, né? Entrando mais dinheiro, a galera começou a gastar mais, começou a consumir mais. E aí vira uma coisa muito rápida. Ali no espaço ali de menos de 10 anos, os Estados Unidos têm um crescimento muito grande na sua economia. Isso faz com que toda a maneira de viver dos americanos, pelo menos dos americanos ricos e classe média, mude muito. E eles experimentam assim, um nível de consumo realmente como nunca antes. Tá? E ocorre também, começa a ocorrer uma expansão do mercado financeiro. Nos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos. Você veja, com muito dinheiro entrando na economia americana, a burguesia americana ela começa a pensar, né, o que fazer com esse dinheiro. Investir todo ele em indústrias, aplicá-lo todo na atividade industrial, parecia não ser tão interessante ou tão inteligente, apesar da indústria estar em franca expansão, mas aí eles temiam que a superprodução, né, e a queda do preço dos seus produtos industriais no mercado internacional. Então, o que eles fazem? Eles vão começando a pegar uma parte desse dinheiro e vão carreando esse valor para o mercado financeiro. Tá? Não vão deixando de investir na atividade industrial apenas e vão carreando isso para o mercado financeiro. Então, eu coloquei no slide também, que vocês com certeza já têm aí, algumas imagens desse modo de vida americano que retratam, que simbolizam de alguma forma
esse modo de vida americano nos anos 1920. Tá? Então, a música, né, o período em que o jazz, né, essa música que se torna muito popular, ela nasce nos Estados Unidos e se torna muito popular e começa então a fazer frente àquela música mais clássica, mais tradicional, com as orquestras de jazz, né, animando bailes e tudo, com uma nova maneira de dançar, de se comportar, de se vestir, enfim, é o famoso American Way of Life que se cria nesse momento e que vai aos poucos passando a ser imitado em várias outras partes do mundo. Tá? Retratando também o consumo, é um período em que a indústria do automóvel começa a se desenvolver mais rapidamente, o automóvel vai começando a se popularizar, né, nos Estados Unidos, ali nas décadas de 20, caindo para 30, certo? Acontecem também muitas mudanças de comportamento, inclusive expresso nas danças, no teatro, né, na própria música, como eu já citei. E é um período que aqui no Brasil, né, o pessoal chamava... O Brasil também foi muito, né, nessa onda, importando essa produção cultural e esse modo de viver e de se comportar americano. Né? No Brasil, criou-se a expressão os loucos anos 20. Né? Assim, pessoal, quando nós falamos dessas décadas passadas, há quase 100 anos atrás, há praticamente 100 anos atrás, a gente imagina que todo mundo naquele tempo vivia bem comportadinho, né, rezando o tempo inteiro, ninguém brincava, ninguém se divertia, ninguém aprontava nada. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Claro que a juventude dessa época, apesar da rigidez dos padrões morais, pelo menos para uma determinada parcela da sociedade, aquela com poder aquisitivo maior, houve muita oportunidade de diversão, né, de consumo cultural, de fruição cultural, essa coisa realmente que chega quase a espantar para nós nos dias de hoje. Bom? Mas essa festa toda, esse clima de prosperidade, claro, não durou para sempre. Na verdade, não durou muito tempo. Tá? O que é bom, acaba cedo. Então, aí já a partir do ano de 1926, 27, 28, a economia americana começa a apresentar alguns sinais de que algo não ia muito bem. Né? Vamos entender os fatores que geraram isso aí. Primeiro, o protecionismo europeu, né, que provocou queda nas exportações americanas. Tá? Os países europeus eles vão se reconstruindo depois da guerra, alguns muito rapidamente, como a própria Alemanha, e eles vão começando a adotar medidas protecionistas, né, para proteger a sua indústria que estava começando a se reorganizar. Então eles vão adotando medidas protecionistas, aí vocês, especialmente o pessoal da administração, entende o que eu quero dizer com medida protecionista. Vão criando impostos sobre produtos importados a fim de tornar esses produtos mais caros no seu mercado interno e assim proteger o produto nacional da concorrência do produto estrangeiro. Deu para entender? Né? Se tiverem dúvida, depois coloca nos comentários que eu explico mais em detalhes, certo? Então, o protecionismo europeu provocou queda nas exportações americanas. Vamos lembrar que boa parte dessa prosperidade da sociedade americana vinha das exportações. Quer dizer, o mercado interno americano não dava conta de consumir toda a produção industrial. Então, eles exportavam muito. Aí o protecionismo europeu já começa a comprometer um pouco essa questão das exportações. Outro problema foi o otimismo exagerado, que fez com que o mercado financeiro continuasse em expansão. Ou seja, enquanto a indústria começa a dar sinais de que era preciso, talvez, recuar um pouco, dar uma reorganizada, o mercado financeiro, porque vocês sabem, né, mais uma vez, especialmente o pessoal da administração, sabe que o mercado financeiro ele se alimenta de quê? De especulação. Então, o otimismo continuava no mercado financeiro. Então, os caras foram pegando cada vez mais dinheiro, investindo, comprando ações e acreditando que tudo ia melhorar e que aquelas ações iam ser valorizadas e eles iam ganhar muito dinheiro, aquela atividade típica, né, do setor financeiro. Então, esses são os primeiros sinais de crise e os empresários começam a fazer o quê? Eles começam a tirar seu capital da indústria que começava a dar sinais de crise
e vão levar esse capital para o mercado financeiro. Eles não podiam ter feito coisa pior, eles vão perceber isso em 1929, por quê? Porque esse desvio do capital, né, da atividade industrial para a atividade financeira, pura e simples, fez com que o próprio mercado financeiro ficasse sem lastro, sem base real. Né? E o que acontece? As empresas, né, devido à crise que atingiu o setor industrial, começaram a se desvalorizar, né, a desvalorizar suas ações muito rapidamente. Tá bom? Aí a coisa entra numa espiral de crise, né, uma coisa vai puxando a outra, né, isso é muito explicado lá pelo John Maynard Keynes, né, e acaba chegando no ano de 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebra. As ações caem tanto de valor e que o prejuízo acumulado é tão grande que a Bolsa fica sem condições de operar. É o que os americanos chamam de o grande crack, né? A Bolsa quebrou. Né? E aí as consequências disso aí, né, nós penso que já conhecemos, já ouvimos falar, já vimos talvez em documentários, em filmes, né? Gente que perdeu tudo que tinha porque tinha investido todo o seu dinheiro em ações, essas ações se desvalorizaram demais, o cara ficou sem dirigente, teve gente que se suicidou, enfim. E não se engane, essa crise chegará ao Brasil, logo, logo. Tá? A gente já vai ver aqui. Então, especulação e crise, né, como é que a especulação desencadeou a crise? Você vê que muitos empréstimos foram contraídos junto aos bancos exatamente para investir em ações, naquela fase do otimismo. Né? Os bancos cobrando taxas de juros muito baixas atraíam as pessoas para contrair empréstimos. E as pessoas pegavam esse dinheiro emprestado dos bancos e iam comprar ações na Bolsa de Valores. Tá? Acreditando elas, né, tinha lógico o pensamento, elas acreditavam, devido ao otimismo que reinava naquele momento, elas acreditavam que essas ações iam se valorizar, né, e que o percentual de valorização dessas ações seria muito superior aos juros que o banco cobrava, então parecia ser muito compensador. Né? Após o crack, após a quebra da Bolsa, logicamente esses investidores acumulavam dívidas altíssimas junto aos bancos. Começou a circular rumores nos Estados Unidos de que os bancos não iam ter condições de garantir os saldos das contas correntes. Né? Não iam ter condições de, por exemplo, você tem lá $100 mil na sua conta corrente, o banco não ia ter esse dinheiro para, se você quisesse de repente sacar esse dinheiro. Isso fez com que a galera, cara que tinha dinheiro do banco, corresse todo mundo para as agências bancárias, eu quero tirar meu dinheiro, o outro eu quero resgatar meu dinheiro e tudo isso gerou o quê? O crack no sistema bancário. Né? Então, mais de 80 mil empresas faliram. O negócio foi sério, né? Muito sério. Isso na economia americana, gente, que era aparentemente muito sólida naquele momento ali. A siderurgia e a construção civil passaram a operar nos Estados Unidos com apenas 5 a 10% de sua capacidade. Imagina aí o tamanho do desemprego. Em 1932, o desemprego atingiu 1/4 da população americana. Velho, é muita gente. É muita gente. Você vê aí, o Brasil atualmente tem o quê? Não sei se é 15% da sua população desempregada e já é a catástrofe que é. Imagina 25% da população, de uma população como a população americana, a população acostumada a um padrão de vida razoável, né? Então, esse período ficou conhecido na história americana e na história geral como a Grande Depressão, tá? A grande queda, tá, da economia. Mas, claro, o governo americano reagiu a isso. Tá? O governo americano reagiu, especialmente a partir de 1932, quando foi eleito o presidente Franklin Delano Roosevelt, que é considerado o cara que enfrentou mesmo a crise, que conseguiu conduzir a economia americana de volta ao crescimento e conseguiu levar a sociedade americana um pouco de volta à esperança, né, de que aquela crise ia passar. Curioso é como é que Roosevelt fez isso, né? Ele criou um plano chamado New Deal. New Deal, que traduzindo seria um novo acordo entre o governo, o Estado americano e sua sociedade, né? Baseado na oferta de trabalho por meio da realização de grandes obras públicas e a geração de renda como meio para superar a crise, né? Evidenciando assim a influência ali do economista John Maynard Keynes sobre o pensamento do próprio
presidente Roosevelt. Ou seja, é aquela ideia, né? Se a crise começa num setor e se propaga para os outros e derruba todo mundo, o revés da crise também, ou seja, a política adotada para superar a crise, ela devia começar num setor, especialmente num setor de base, que era a construção civil, a realização de grandes obras públicas. E quem é que tinha dinheiro para fazer isso naquele momento? O governo, o Estado. A partir do momento que o Estado, né, injetou dinheiro na economia, pagando salário, contratando trabalhadores, realizando obras públicas, esses trabalhadores que antes estavam sem renda passam a ter uma renda, começam a consumir, esse crescimento no consumo vai estimular a indústria a produzir mais, essa indústria também vai gerar emprego, esses trabalhadores industriais também vão consumir e assim por diante, né, daquele mecanismo cíclico que o John Maynard Keynes defendia, e que os governos daquele tempo adotaram, né, em seus planos, especialmente o governo americano aqui, para superar a grande crise de 1929. Tá? Funcionou o New Deal? Sim, funcionou muito bem. Pelo mundo afora, a crise se propaga, ela não fica, claro, só nos Estados Unidos. A França e a Inglaterra mal tinham, né, começaram a se erguer da guerra, viram seus índices de pobreza crescerem, né? É o primeiro, uma das consequências de crise é o aumento da pobreza. Então, França e Inglaterra viram sua pobreza crescer. Né? Na América Latina, falando aí de Brasil, Argentina, Cuba, etc., etc., que dependiam das exportações para os Estados Unidos, esses países viram, o Brasil que exportava café, né, viu suas receitas, né, caírem drasticamente porque os americanos pararam de comprar o café brasileiro. Né, assim como pararam de comprar, né, o tabaco cubano e assim vai. E fazendo com que os estoques dessa produção, no caso do Brasil do café, aumentassem absurdamente, fazendo com que o preço deles no mercado internacional também caísse. E é o que acontece? A aristocracia brasileira, né, os grandes cafeicultores, que eram a base, vamos lembrar disso, do governo republicano, a base política do governo republicano, lá da famosa República do Café com Leite, esses caras vão ter sua situação econômica bastante comprometida. Tá certo? Então, a crise de 29, ela está, inclusive, falando aí de Brasil, ela está aí entre um dos fatores que leva à própria Revolução de 30. Por quê? Porque ela enfraquece economicamente as grandes oligarquias cafeeiras de São Paulo, que eram ali a grande base política ali da República do Café com Leite. Essa galera praticamente comandava a República Velha aqui no Brasil, mas tiveram sua economia atingida pela crise, de alguma maneira facilitando para que se abrisse caminho para a Revolução de 1930, lá puxada pelas oligarquias dissidentes, tendo o Getúlio Vargas, né, à frente. Vamos nessa. A Alemanha também foi atingida pela crise, ela sofreu com o pagamento das indenizações impostas lá pelo Tratado de Versalhes, isso aí já era um problema sério. A Itália enfrentava dificuldade na sua reconstrução interna. Tá? Então a insatisfação, o sentimento de insatisfação tomava conta da Europa. Tá? A pobreza voltando, quer dizer, os caras tinham passado por uma guerra, saíram da guerra em 1919, começam a lutar para se reconstruir tudo. Quando a coisa está querendo dar certo no final da década de 20, vem uma crise iniciada lá nos Estados Unidos e vem bagunçando, levando todo mundo como se fosse um tsunami ali, né? Destruindo tudo. A União Soviética, por sua vez, lembre que a União Soviética aqui, ela é uma república socialista, ela prosperava rapidamente, graças aos planos quinquenais implantados a partir de 1928 por quem? Pelo Joseph Stalin. Tá? Então a União Soviética, ela estava vivendo outro mundo, era um mundo socialista. E ela não tinha sido atingida pela crise do capitalismo porque ela era socialista. E o que acontece? Ela estava indo bem, Stalin lá investindo na indústria de base, empregando a galera, né, todo mundo trabalhando, produzindo, se industrializando. Então a União Soviética estava naquele momento ali muito bem. O que leva a crer, por um instante, né, que o capitalismo realmente era uma furada e que o socialismo é que era a solução, bicho. Os caras começam a olhar e começam a dizer: olha aí, cara, nós capitalistas estamos aqui ferrados, sofrendo pra caramba, e a União Soviética tá lá. Ah, mas é um regime autoritário e tudo. Sim, mas a galera tá bem, tá todo mundo trabalhando, tem emprego, tem alimento, né? Não é uma boa, não? Começou-se a pensar, né? O Brasil, né? O contexto do Brasil agora, pra gente já ir caminhando para o nosso encerramento.
Final da década de 1920, a política de valorização do café, que tinha sido firmada pelo Convênio de Taubaté de 1906, com suas constantes valorizações cambiais e compras de estoques, chegaria à exaustão. Quer dizer, o governo brasileiro, gente, pelo Convênio de Taubaté, ele tinha um compromisso com os grandes cafeicultores de comprar os excedentes de café todo ano, para evitar que o preço do café no mercado internacional caísse demais e gerasse prejuízo para a sua base política, que eram os cafeicultores. Só, cara, que quando a crise de 29 vai se aproximando, os americanos vão deixando de comprar e vai se acumulando tanto café que o governo brasileiro não dá mais conta de manter aquela política de comprar excedentes. Tá certo? Então, em 1927, a super safra de 28 milhões de sacas e os caras produzindo cada vez mais café. Quer dizer, o cafeicultor não estava nem aí mais para o mercado. Ele produziu o máximo que ele podia, porque ele sabia que se o mercado não absorvesse, o governo comprava o excedente. Então, estava muito bom. Né? Isso ele imaginava que estaria blindado contra crises. Né? Em 1927, a super safra de 28 milhões de sacas já anunciava uma séria crise no setor, amortecida pela compra de 1/3 dessa safra pelo governo. Eita, o governo brasileiro literalmente torrando dinheiro. Né? Em 1929, a economia cafeeira entrou em colapso graças à soma de 3 fatores. Em 1929, enquanto os Estados Unidos, a Bolsa Americana quebrava lá, a economia cafeeira, aquela economia baseada na exportação do café, quebrou aqui no Brasil. Né? Graças à soma de 3 fatores, que são nova super safra, diminuição do consumo mundial de café e a incapacidade por parte do governo brasileiro de comprar o excedente. O governo não tinha como comprar mais, era café demais, pelo amor de Deus. Tá? E aí, bicho, isso vai revertir, lógico, na política, né? Isso vai acabar tendo consequências no plano político brasileiro, que é em 1926, cafeicultores insatisfeitos, né? Uma parte da burguesia industrial e profissionais liberais fundaram em São Paulo o chamado Partido Democrático, o PD, buscando atrair as classes médias urbanas que se tornavam cada vez mais numerosas com a industrialização, ali, o crescimento das cidades. E aí essa galera queria o quê? Fazer frente à velha política oligárquica que ainda comandava lá a República Velha. Tá? Para as eleições de 1930, paulistas e mineiros separaram-se, cara, eles quebraram o esquema da política do café com leite. Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul se uniram, né, Minas Gerais já separou de São Paulo e tudo, se uniram e formaram a Aliança Liberal. Era um grupo de oposição que apresentou como candidatos o senhor Getúlio Vargas, candidato a presidente, e João Pessoa, candidato a vice. Aí você pode perguntar para esse João Pessoa aí, tem alguma coisa a ver com a capital da Paraíba? Sim, ele era paraibano, né? A capital da Paraíba era Campina Grande, se eu não me engano, nesse tempo. E ele acaba, o João Pessoa, ele participa, com ele é candidato a vice junto com o Getúlio Vargas, eles perderam a eleição, tá? Porque todo aquele esquemão de fraudes sempre favorecia o candidato da situação. E eles eram oposição. E eles foram derrotados, né, pelo candidato da situação, que era o senhor Júlio Prestes, o candidato a presidente, apoiado pelas oligarquias de São Paulo e da Bahia, e o vice era o Vital Soares. Getúlio Vargas e João Pessoa, eles perdem a eleição. Mas aí, cara, acontece um negócio muito, muito louco, né? Depois dessa eleição. Alguém, de forma completamente burra, resolve matar o João Pessoa por conta de questões da política da Paraíba. Lá, né? As quisilas que o João Pessoa tinha tido com gente lá da Paraíba. E ele acaba sendo assassinado, rapaz, no Rio de Janeiro, em 26 de julho de 1930. Tinham perdido a eleição, ele e o Vargas. Tinha ficado aquele clima assim, né? Todo mundo, a oposição toda dizendo, não, perdemos, mas é porque a eleição foi fraudada, bicho, aí teve roubo e tudo mais. E aí, para colocar mais lenha na fogueira, o João Pessoa é assassinado. Então, a partir de 3 de outubro do mesmo ano de 1930, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e todo o Nordeste se levantam contra o governo. Quem é que estava no governo? O Júlio Prestes tinha sido eleito, mas não tinha assumido. Quem estava governando era o Dr. Washington Luiz. Tá bom? Então, o Nordeste inteiro, juntamente com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, se levantam contra o governo. Tá? Se levantam contra o governo, se revoltam contra o governo.
E aí os militares vão lá, chegam no Washington Luiz e dizem, presidente, é o seguinte, não tem mais condições de o senhor governar. Por favor, saia a francesa, que fica melhor assim. Claro que o Washington Luiz concordou, afinal de contas, que o escolha ele teria, né? Então, os militares, então, Getúlio Vargas vem lá do Rio Grande do Sul e tudo, tem foto no livro, e ele chega ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e os militares entregam-lhe o poder. E aí o Brasil vai entrar numa nova fase de sua história, que é a chamada Era Vargas, que a gente vai estudar depois. Depois que a gente estudar, logicamente, nazismo, fascismo e Segunda Guerra Mundial. Beleza, galera? É isso. Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários, tá bom? Pode colocar sua dúvida lá, eu insisto. E eu falei no início que eu ia anunciar alguns projetos que eu tenho aqui para esse nosso canal aqui, que é o seguinte. Nossas aulas, essas videoaulas, provavelmente elas não vão continuar por aqui. O governo, a SEDUC está organizando aí para a gente usar a ferramenta Google Classroom. Eu acho até que é mais adequado e mais interessante. Mas esse canal eu vou continuar colocando conteúdo aqui. Inclusive, o meu próximo, que está na minha pauta aqui, né, que essa pauta ela não tem, existe esse material, é só na minha cabeça. O que está na minha pauta é fazer alguns vídeos, talvez um ou dois, sobre a história de Sobral. Veja bem, você que vai fazer o vestibular da UVA aí, vai enfrentar aí uma prova específica na área de história, ou conhece alguém que vai passar por isso aí, que vai se submeter a isso agora no meio do ano, não sei como é que vai ficar o calendário da universidade, essa questão aí da pandemia, mas eu vou preparar um material sobre a história de Sobral. Veja, história de Sobral você não acha muito facilmente, não. Tá bom? Então, aguarde que eu vou trazer esse material, vou publicar isso daí e avise para seus colegas, colegas da escola, colegas de outra escola, só os vestibulandos aí, tá bom? Divulgue aí que isso aí vai rolar e vai ser bom, tá bom? Valeu, obrigado, tchau.